Amados, boa noite. Mais um domingo feliz, de grandes realizações, com referência ao Consolador prometido. Pela manhã, com muita alegria, nós tivemos a fala muito preciosa da nossa irmã Maria Angélica Campitelli, que no centro teceu, através de estudos, um comentário sobre o texto Nem Todos. É o texto número 105. Onde Emmanuel explica várias coisas que cada vez nos chamam mais a atenção, não? E nesse texto que a Maria Angélica proferiu, distribuindo tudo, explicando linha por linha do Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, no final está assim a fala de Emmanuel. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Então, que chamada, que fala maravilhosa. E entrando conosco já, nossa família espiritual abençoadíssima, Rosângela Aparecida Bandeira, boa noite. Cláudia, querida, boa noite. Aí, tá bom. Marcos Serafim, a Cláudia de Guaratinguetá. O Marcos é de Araraquara. Silvia Carline, querida, começamos uma manhã linda e vamos hoje terminar também maravilhosamente bem. Lenise Orn Martinelli, boa noite, querida. Mauro, aqui de Itápolis. Sim, Mauro. É uma bênção essa reunião nossa, porque o campo energético, de uma forma geral, fica magnífico. Ficamos melhor que tudo, entende? E aí a gente pode notar assim, pode notar isso, que hoje nós terminamos o 5º livro da série Amélia Rodrigues e do amado Divaldo Pereira Franco, que fisicamente nos deixou. E esse trabalho é um trabalho para divulgar, ampliar o número de servidores do Cristo nas hostes do Consolador. Interessante, que é bom ressaltar, todas conduzem ao Pai, desde que haja propósito verdadeiro, coração seja tocado para isso. E então, nós encerramos hoje do livro Há Flores no Caminho, com um texto em que a Amélia, bonita, vai buscar no Novo Testamento, em João. É por isso que o Espírito tem que estudar, não tem que ficar, ele tem que buscar. Em João, nós vamos ver no capítulo 10º, do item 22 ao 42, a identidade de Jesus. É daqui que a Amélia tirou o último texto nosso. Mas antes, que Jesus abençoe você,
abençoe seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe a sua capacidade pensante, abençoe as suas atitudes, para que tenhamos a coragem de mudar, de prosseguir com Jesus, entende? Então, sobre não vou ler não tudo, porque senão fica doido comigo, sobre aqui o Novo Testamento, a identidade de Jesus, a gente vai verificar que é uma boa explicação sobre uma festa que havia em Jerusalém, e nessa festa Jesus estava por lá, não é Páscoa não, nós vamos ver. E aí os judeus falavam, você é o Cristo? E ele falava assim, respondia assim, eu e o Pai somos um. Eles não acreditavam, gente. É por isso que até hoje, pode ser católico, espírita, evangélico, que até hoje as pessoas não se apegam aos ensinamentos do Cristo e ficam, veja bem, bebê reborn, cachorro reborn, o que é a finalidade disso? Um contexto psicológico fora do comum. Se nós temos tantas crianças para nutrir, veja algum post da África, de Moçambique, veja a fila para dar alimento. A pessoa fica preocupada, é insanidade mental. É insanidade mental. E um processo obsessivo violento que começa a envolver. E a criatura passa a ver naquela matéria como se fosse um ser. Não pode. Um ser espiritual é complicado. Então, aqui, a identidade de Jesus, então, Jesus explica, eu e o Pai somos um. E aí, eles dizem assim, tu blasfema, você não é nada disso. E começaram a querer tacar pedra de Jesus. E ele disse, se porém realizo e não credes em mim, crede nas obras a fim de reconhecer definitivamente que o Pai está em mim e eu no Pai. E aí eles procuraram prendê-lo aqui no texto, e aí não conseguiram, e Jesus parte para o outro lado do Jordão. João não realizou nenhum sinal, mas tudo quanto João disse a respeito dele era verdadeiro. E muitos ali creram nele. Bom, até hoje, olha a luta que nós estamos fazendo. Vocês percebem o seguinte, olha. Oi, Rose Cantarinha, Sônia Bueno, bom dia, boa noite, querida. Rose Cantarinha amada, estamos terminando o 5º livro. Centro Espírita Amor e Caridade, Jaú. Olha, se eu tivesse pernas, eu iria visitá-los, viu? Eu iria conversar com vocês, mas a idade, não? Desde Maria do Prado, agora aí de Angra dos Reis, não? E tá bonitinha, vem vindo no centro, vai para casa amanhã, boa viagem, bom retorno, ficamos juntas. Então, vocês vão percebendo, mas por que estudar de domingo com seriedade absoluta o Emmanuel? E no Centro Espírita, durante a semana também, o Evangelho, etc. Por que fazer live de sexta-feira sobre, olha, o Evangelho e o Livro dos Espíritos? Se Divaldo leu 14 vezes o Livro do Espírito, e nós estamos fazendo o quê? Tem que estudar. Muito bem. Se fazemos de domingo essa prosa, gente,
é para conhecer melhor Jesus. Estamos desconectados. Vocês vejam como é que a humanidade está com essa preocupação agora do bebê reborn, do animal reborn, vai levar em pediatra, quer que o padre batiza. Ele falou, eu não vou batizar. E não está certo ele. Como que é? Entende? A humanidade está bem difícil. E é por isso que, como nós, família espiritual, somos as varas da videira, e a videira é o Cristo, nós vamos trabalhar até com os joelhos desconjuntados, tá? Vamos sim. De acordo, claro. O que fez Divaldo até nos últimos momentos da vida? O que ele fez? Ninguém conseguiu realizar aquele feito, a mansão do caminho, o trabalho, o atendimento, 685 filhos e o pessoal adotando boneca. Que é isso? Percebe? Percebe como que a gente não está fora, nós estamos no contexto certo. E agora vamos para sempre há flores no caminho. E a gente vai ver primavera em pleno inverno. O meu filho está aqui e falou, mãe, fala o seguinte, se alguém gostar do que a senhora fala, pede, eu não sabia, pede para curtir e divulgar essa live, divulgar. Quem gosta, não é? Falei, tá bom, vou falar. Já falei. Vamos lá. Primavera em pleno inverno. Era um inverno rigoroso e duplo. Isso em Jerusalém. Não apenas uma quadra hibernal e fria e de um céu escuro, mas também de expectativas nos corações. Eles esperavam muito de Jesus, mas materialidade. Meu reino não é deste mundo, tá? Os receios se misturavam com as ansiedades e a boca da intriga fomentava situações embaraçosas, precursoras de tragédias futuras. E o que aconteceu? A crucificação no Calvário? Porque ficou minando, não acreditando que ele era o Messias. E aí, então, a primavera da mensagem evangélica ainda não conseguira enflorescer-se nas almas convidadas ao banquete da Boa Nova. E eu pergunto, será que passado 2000 anos chegamos a ir a esse banquete da Boa Nova? Não, não. É um trabalho, uma luta pela materialidade, a aquisição de coisas, poder, pensando só em coisas materiais. A melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, a beleza. Só isso, por quê? Vai ficar. Tudo vai ficar. Entende? Então, se naquela época Jesus presente não floresceu nas almas a Boa Nova, o Evangelho, os ensinamentos, calcula hoje. Quantos fogem dos templos cristãos? Porque, eu não gosto daquele padre, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto da Valdeirês, que ela é muito louca. Tem, mas acontece que aí está o pessoal do Centro Espírita de Jaú. Como nós somos vara da videira, vamos fazer a nossa parte. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça,
olhos e ver que veja. Não tem o que fazer, gente. Ninguém muda ninguém. Então, você que está conosco, você que nos acompanha, fique, porque você está na companhia do Cristo. Eu sou só um mecanismo. Olha, é lindo. Então, aí continua a Amélia, a doce Amélia. Despreparados para os grandes voos da espiritualidade, porque se negavam à acesse libertadora, os homens preferiam o marasmo à sublime aventura, o vale sombrio às cumeadas gloriosas. Ah, dona Vandelis, mas dá trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer caridade, o senhor não para de falar. Escuta a caminhada de cada um. Ninguém vai fazer por nós, o nosso caminhar. Você vai prestar conta a Deus do que você fez. Não adianta. Se fosse assim, seria fácil. Eu quero que o meu espírito tal me ajude. Não, não, não. Não pode. Você vai amar, instruir e praticar a caridade. Vai. Isso vai entrar na sua cabeça. Fátima Teresa, boa noite, meu amor. Oi, Célia, não te vi hoje, princesa, boa noite. Então, lá há 2000 anos, despreparados para esses voos da espiritualidade, voo que fez o Chico Xavier, voo que fez o Divaldo Franco, uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Nós estamos o quê? Esperando o quê? Não vai praticar o bem? Vai ficar esperando o quê? A morte chegar e aí, na outra reencarnação, se tiver oportunidade, será? E agora? E agora? Então, tá aqui. Aí, Amélia, doce Amélia diz, rastejavam quando eles poderiam plainar acima nos horizontes infinitos, fazendo o quê? Seguindo Jesus, conhecendo a Boa Nova, colocando em prática. Não. Então, e aí ela diz, a jornada do mestre fazia-se, então, entre inquietações e surpresas, porque eles queriam pegar Jesus, como pegaram depois de 3 anos, não? Jesus sabia o roteiro e sabia e conhecia os caminhos a percorrer. E a Maria Angélica lembrou bem hoje que aquela transfiguração do Tabor foi com ele João, evangelista, mais 2 pessoas que eu não estou lembrando, mais 2 discípulos. Ele não levou todo mundo, não. Escolheu 3 só. Aí você pensa assim, ele tinha preferência? Não. É que ele sabia que esses, vendo a materialização de Moisés e de Elias, não iria ficar abrindo a boca dela. Entendeu a coisa, pronto, acabou. Então, a jornada de Jesus não foi fácil. Você pensa que o caminhar de Chico Xavier não foi fácil. E do Divaldo? Para ter 685 filhos no seu nome e ajudando. E agora o pessoal adotando boneca. Onde estamos, gente? Estamos atrasados. Os companheiros simples, olha, se deslumbravam com os fenômenos que Jesus produzia. Mas tinha às vezes que eles se perturbavam diante da grandiosidade. E vez por outra, fala, será que é verdade? Será que ele está fazendo isso mesmo? Será que ele é o Messias? A Amélia
explica com todas as letras. E eu quero lembrar o seguinte, que para Amélia fazer essa série de 11 livros, ela conversou com Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, essa benfeitora magnífica, e a Joana disse, Amélia, você tem tanto conhecimento e sabe captar isso, passa para o Divaldo, e o Divaldo vai passar e transformar em livros. E o que ela fez? E agora, o ano passado, o Divaldo faz o último livro da série, chamado O Essencial. E quem que é o essencial em nossas vidas? É Jesus. Não tem jeito. Até quando? Vamos falar. Vamos bater na tecla. 1 hora? Chega. Vamos lá. Em verdade, a Amélia diz, oi Estela, bonita de Jundiaí, um beijo no seu coração. Em verdade, não tinham ideia, o povo da época não tinha ideia de que as sementes daqueles dias plantadas na terra fértil, na história da humanidade, iria desabrochar no planeta Terra para sempre. E quando Jesus começou a notar, no século XIX, que estava tudo mais ou menos de novo, guerra em nome dele, não estavam fazendo o que ele pregou, o que ele fez? Trouxe o Consolador, trouxe a doutrina dos Espíritos. Mas vocês percebem que não é para você ficar dependente do Espírito, dependente das falas dos nossos irmãos maravilhosos do lado de lá. Você vai depender de você, da sua capacidade pensante, da sua ação. Não tem encostar no Espírito tal, encostar... Não! Você pode pedir para o seu anjo da guarda. Uma hoje me perguntou, será que ele me abandonou porque eu bebo? Não, ele se afastou. Mas ele está presente. É compromisso dele. São coisas que nós vamos trabalhando. Então, aquele povo, naquela época, não se davam conta de que jamais se apagariam os nomes nas constelações dos mensageiros da luz, servidores da claridade libertadora. E não aconteceu. Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel e tantos outros, da pátria espiritual, usando a mediunidade maravilhosa de Divaldo e Chico, super confiável. Então, está aqui. Veja bem. E aí, aquele tempo era um momento insuperável. Eram dias não mais repetidos em todos os outros dias do futuro. Interessante que às vezes eu fico lendo dessa passagem daquela época, mas eu fico triste porque as criaturas não acordam. Eu, que nasci num lar espírita, um velho maravilhoso carpinteiro que lia o Evangelho debaixo de um bico de luz. Agora, você tem uma biblioteca com 3.000 livros, ninguém pesquisa, só quer escutar o que o Espírito fala. Para com isso. Vamos às obras. Está aqui os ensinamentos. Estão nos livros. E aí, então, há instantes em que são eternidades no tempo e infinitos no espaço. E aqueles eram esses instantes difíceis, mas hoje também está difícil. Embora o Brasil seja o maior país espírita do mundo, os franceses da época de Kardec resolveram reencarnar aqui. Então, ele é
Quantos trabalhadores estão incessantemente aí? Vocês veem os palestrantes que nós sabemos. Não é para falar abobrinha, não. Eles vêm com conteúdo. E nós precisamos desses conteúdos dos palestrantes. Sim. Um Orson Carrara, há mais de 40 anos na nossa casa. Orson, um divulgador, um trabalhador incansável. Aí você vai ver Roosevelt Dolfato Tiago, aqui de Barra Bonita. Você vai ver Jorge Larrat, Haroldo Dutra, um juiz de direito que se dedicou a traduzir isto aqui do grego. E, veja, então, as varas da videira aí maravilhosas estão trabalhando. Então, aí está. A luz da verdade cindira a treva para sempre. Por quê? Nós estamos trabalhando a verdade. Nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros. A palavra, a obra estavam lançadas. A boa nova. Iniciavam-se as bases, os alicerces da nova civilização. Durante 2000 anos ou mais, pouquinho mais, nunca se deixou de falar do Cristo. Só que nuances, de acordo com o interesse de cada religião, o interesse próprio, que não tem nada a ver com os ensinamentos dele. E a gente precisa completar assim. Ele não fundou nenhuma religião. Não. Ele pregou o amor, o servir. Por alegria, estou na comunidade espírita. Mas se eu tivesse na católica, eu ia ficar grudado no padre. Se eu tivesse na evangélica, eu ia ser palestrante. É assim. Entende? Fazer bem aonde você está. Fazer com amor aonde você está. Então, aí está lá. O reino de Deus se fazia conhecer, e os seus ministros, no entanto, careciam da indispensável lucidez para melhor explicá-lo e vivê-lo. E não fizemos isto. Ao longo das existências, não. Trabalhamos de acordo com a nosso interesse. E até hoje, se você, quando for desencarnar, dá tudo que você tem para a minha igreja e você ganha o reino do céu. O que é isso? Cada coisa que se ouve, mais o povo ainda que não percebe, não estuda, não pesquisa, faz isso daí. Mas tudo bem, cada um segundo suas obras. Então, todos possuíam credenciais para este trabalho, ignoravam. Até, e a gente vem comentando, dos 12 apóstolos. Judas, ele teve um lance de tristeza tão grande que Jesus não reagiu àquela colocação da crucificação, que ele falou, mas escuta, mas eu traí uma pessoa. Ele disse, isso importa? Pedro morrendo de medo, Simão Pedro, que era forte, batuto, negou Jesus. Então, mas depois, acordaram? Quando ele vem, materializa e fala para os 500 da Galileia, é outra coisa. É outra coisa. E agora, dona Val? Agora, através dos livros. Os espíritos não cansam. Os maravilhosos não cansam. Nós tivemos a bênção de um Chico em nossas vidas e um Divaldo. O que você quer mais? Veja a imensidão de livros. Chico, 400 e pouca. Divaldo, 250. Está lá. Vai pesquisar. Tá bom. E aí, haviam sido chamados todos para o grande combate, depois do qual seriam escolhidos a fim de exercerem o relevante ministério. Os 12, tinha 70, ficaram 12. Agora eu falo para você,
Um advogado, para você posso falar, nossa família espiritual. Um advogado que eu amo muito disse para mim: Dona Wanderleise, e agora? Como fica o espiritismo? Morreu o Chico Xavier, morreu o Divaldo. Falei, bem, todos nós, inclusive você, é uma vara da videira. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar amando, instruindo, praticando a caridade. Não adianta ficar sentado no sofá. Hã? Não adianta ficar no comodismo. Ah, mas eu estou com 80 anos, eu já fiz a minha parte. Mentira! Tem muita coisa para fazer. Muita. Oi, Ana Maria, linda, psicopedagoga da nossa casa, linda. Jesus acabara de referir-se à sua condição de pastor das ovelhas. Quer dizer, quem entendeu a fala dele eram as suas ovelhas. Quem não entendeu e não queria, fica para lá. Vai reencarnar, 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 até aprender. Porque todos chegarão à plenitude, vão melhorar, não? Então, Jesus afirmava ser a porta por onde todos adentrariam para o seu convívio. E não fez? E fez. 1857, Kardec publica O Livro dos Espíritos. E fez. E aí estudo, estudo, estudo. Não adianta. E caridade, e caridade. Ninguém na humanidade, eu penso, vai realizar a obra da Mansão do Caminho que o Divaldo fez. Ninguém. Porque um comodismo, ninguém. Esse, como será que ele foi recebido? Não? Vamos em frente. Ele, Jesus, disse que era a porta. Agora, se você não quer por essa porta, o problema é seu. Mas, estamos falando disso. É o 5º livro. Vamos em frente. Mais de uma vez, identificara-se. Isso escandalizara os fomentadores da mentira que existe até hoje, que se comprazem na intriga, construindo uma cortina de fumaça, com que, perturbados, supõem encobrir a verdade. Mas está se equivocando, porque a verdade sempre aparece. Eu posso enganar 1, 2, não, mas uma hora. Está aqui, está aqui. A Amélia, ela é infalível. Os arquitetos da ilusão, olha o bebê de rebô aí, sei lá o quê. Olha aqui, que ilusão que estão botando na cabeça das pessoas para que elas fiquem psicóticas, neuróticas, que elas fiquem... Que é isso? Os arquitetos da ilusão transitam em névoa, observando os fatos com as lentes embaçadas, que distorcem as imagens, dando-lhe uma visão incorreta da realidade, mas que muitas vezes preferem isso. Ah, mas você acha que eu vou adotar criança de verdade? Eu vou brincar de fazer. É uma ilusão. Você acha que eu vou adotar um gatinho de verdade, um cachorrinho de verdade para dar trabalho? Não, eu vou arrumar um reborn aí. Gente, é isso. A humanidade está fora de Jesus. Isso que é a minha luta e a minha fala. Vamos mudar isso. E você que me ouve, faz a sua parte. Havia tanta claridade no ensino do Filho do Homem, no ensino do Filho de Jesus, que difícil se tornava não o identificar como Filho de Deus. Ele fez tudo, ele mostrou tudo. Apesar disso, vocês lembram do que já conversamos? Paralítico de Cafarnaum, cego de Jericó, a mulher samaritana, os 10 leprosos, tudo que a gente já viu, eu não vou lembrar tudo, velho não lembra tudo. Então, tudo isso, aquele povo já, mas tinha hora
que era difícil identificar como filho de Deus. Apesar disso, marcavam o conhecimento para ocultar-se na acomodação irresponsável. Família espírita, acordem para a responsabilidade que temos como espírita cristão, divulgar dessas falas. Não é para você falar, você tem que ir no centro, você tem que fazer isso, você tem que tomar passo. Não. Você tem que falar, busca Jesus. Busca Jesus. Ele pode tudo. Confia nele. Faça isso. É diferente quando eu faço um atendimento fraterno, eu não falo para ninguém. Olha, você precisa vir no centro, precisa. Espera um pouco. Busca Jesus. Por caridade. É esse o caminho, não? É isso. E apesar disso, a pessoa quer se acomodar. Sabe, o espírito tal está falando para você participar da reunião. Não, vai praticar a caridade, vai estudar, vai ser você. Vai ser você. Aquela quadra invernosa poderia ser primavera para as almas. No entanto, tornava-se prenunciadora de uma borrasca irreversível para o futuro. Claro, era para ser flores, porque quando falamos, a Amélia colocou a flores do caminho, lembra que a gente comentou que Francisco de Assis, conversando com Clara, falou, eu vou viajar, quando vier a primavera, florescer, eu estarei de volta. Entende? E por quê? Quando voltar a primavera, porque vai ter sempre flores no caminho. Porque tem pedras, todo dia tem obstáculos. Todo dia você tem preocupação com alguma coisa, não sei, todos. Mas tem que lembrar que há flores no caminho. A nossa família espiritual é a excelência das flores do caminho. Porque num domingo, ouvindo a Valderez, ouvindo falar de Jesus, não é uma benção? Então vamos em frente. Aí, a verdade, Amélia diz, a verdade é luz, que se não dosada, cega. Não adianta, tem que ser ir contando aos poucos das verdades. Porque de uma vez, cega, não vai acreditar. É claridade a verdade, mas pode conduzir às trevas. Porque nós estamos cercados aqui comigo agora, sempre digo, não vejo, posso sentir vários irmãos ouvindo do que estamos falando, na sua casa, ouvindo, prestando atenção, bebendo disso, porque estão precisando. Pão, se não digerido, mastigado bem, faz a pessoa ficar doente. Licor, cuja quantidade deve ser equilibrada, a fim de não embriagar. E não é. Para conhecer a verdade, basta possuir olhos de ver, ouvidos de ouvir. Pronto, gente. Vamos trabalhar a fé raciocinada. Eu não posso, eu não devo ficar buscando nos templos cristãos que o Espírito mandou fazer, que o Espírito quer que faz. Não. Você vai tomar a sua atitude, você vai tomar a sua decisão, porque você vai responder pelos seus atos. Não são eles, não. Pode acreditar que é assim. E assim estão fazendo Elahá, Haroldo Dutra, Valadares, Ors, é assim. Nós temos que entender isso. Não, fica fácil, eu vou no centro, o Espírito mandou fazer tal coisa. Para.
Não é assim, gente. Você tem inteligência para discernir. Vamos caminhar com Jesus. Oi, Elisete, boa noite, querida, boa noite. Então, vamos ver lá. Para conhecer a verdade, basta possuir olhos de ver, ouvidos para ouvir. O que você pensa dessa humanidade atrás desse bebê reborn? Pensa comigo. Então, para sentir e viver, são necessárias duas coisas: maturidade e preparação. Você tem que estar maduro, coração aberto para entender, compreender da veracidade, da benevolência que é tais coisas em nossas vidas. Por quê? Você não vai ensinar o AEU para uma criança de 2 anos. Não, ele não vai aprender. Tem que ter maturidade para entender as coisas da Amélia e do Divaldo. Tanto por isso que vários espíritas não estudam. Não tem maturidade e não tem vontade. Você já tem? Vamos em frente. E Jesus sabia tudo isso. Mas ele ensinava com método, através de parábolas, lembra? Alimentando as almas com dedicação. Com dedicação. Jamais ele desistiu de um. Não. Não se tem notícia que ele abandonou alguém na caminhada. Ele que se fazia em abundância. E hoje a Maria Angélica lembrou bem. Quando ele fazia um sermão para todos, a Amélia também fala, um sermão para todos, ele falava numa linguagem de acordo com que aquela plebe sofrida entendesse e ouvisse. Depois, ele se reunia com os 12. E ele era sumamente questionado, principalmente por Simão Pedro. Ah, mas o senhor fala tanto, mas ninguém está melhorando. Ah, e ele vai dando exemplo, e ele vai falando, e ele vai... Ele educava de novo, falava de novo com os seus discípulos. E depois, sabe o que ele ia fazer? Orar. Sozinho. Orar. Para receber todas as energias fortalecedoras do Pai Maior, da espiritualidade melhorada. Entende? Então você vai vendo, ele sabia tudo, Jesus. Não obstante a sua fortuna de amor, mesmo quando doava migalhas, ele fazia como se fosse recurso excessivo. Quando ele curou os 10 leprosos, ele curou de uma vez. Mas só um voltou para agradecer. E era um samaritano. E o samaritano não gostava de Jesus. Mas esse reconheceu. E os outros 9? Sarou? Foi levar a vida. Não estou nem aí. Já fez, pronto, acabou. É como uma avó, um pai, uma mãe, dá um dinheiro para alguém, solucionou o problema, tchau e benção, tchau e benção. Não é assim? Vocês não concordam comigo? É tudo igual. Jesus sabia de tudo isso. Não obstante tudo isso, ele ajudava a todos. Não se negou a deixar de tratar nenhuma criança, nem uma velha, nem uma prostituta, nem um idoso, nada. Sempre. Vez por outra, ele falava para o futuro. Sim, ele falava. Eu vos enviarei o Consolador, e ele vos falará das coisas que eu não posso falar agora. E não enviou? O Espiritismo está aqui. E por que estamos batalhando, meus amores? Por isso.
Porque ele falou isso. Ele já previa que no futuro teria que acontecer alguma coisa que mudasse um pouco a sistemática do pensamento, ou de psicologismo, da psicologia humana. E por que a Joana vem com a série psicológica? Porque é necessário. A pessoa vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. Entende? Vamos ver. A semente da vida eterna deveria ser plantada de uma vez. E foi. E foi. E está. O gesto dele chocava a convivência social e religiosa. Claro, ele era diferente. Estava falando do amor. Detentores das coisas detinham-se atados a elas. E muitos, embriagados pela presunção, pelo egoísmo, pela vaidade que existe até hoje, achavam que, olha, ele não vai fazer nada e fica assim mesmo e pronto, acabou. Inevitavelmente, tombavam em desastres clamorosos, já que ninguém poderia deter Jesus, que era a luz do mundo. Então havia provocadores, tumultuadores, havia falta de alimento, cobrança de impostos à loucura. Jesus conhecia a todos e não os temia. Olha que lindo. Oi, Ana, boa noite, amor. Marta Moura, linda, boa noite. Eles todos conheciam Jesus e tinham medo dele. É claro. A sombra se dissipa com a luz. A sombra. É só você orar. É só você orar. Não tem treva na sua casa. Não tem espírito inferior na sua casa. O engodo se atemoriza ante o fato. A mentira. Entende? Quando a pessoa começa a raciocinar, a pensar, ela passa a não acreditar em algumas coisas. Pronto. Assim prossegue nesses dias. Não mudou. Por enquanto, se demorará em tais condições esse amadurecimento da busca do Cristo, dos seus ensinamentos e colocá-los em prática. Está demorando. Dizem ansiá-la e odeio o momento porque temem o compromisso, a responsabilidade. Não quer. Você quer comodidade. A verdade impõe mudança de comportamento moral. Mata a ilusão. Aí é que está. Eu não posso ser espírito só dentro do centro espírita. Nem você da minha família espiritual. Oi, amada Maria Lúcia Zani. Linda. Não. Eu tenho que ter o comportamento espírita na minha casa, na rua, no educandário, em qualquer lugar que eu esteja. E é isso aqui. Para matar a ilusão que você é poderosa, que você sabe. Que... Não, você não é nada disso, você está aprendendo. Tá? Os que estão distraídos têm dificuldade em adaptar-se a essa vida nova. Aquilo que eu estou falando. Não, eu tomo passe faz 20 anos e melhora. Pois é, percebe como é que nós pensamos? Muito bem. Muitos detêm-se realizados, mas outros continuam com os olhos fechados. Até quando? Até haver o amadurecimento para isso. Ninguém muda ninguém. Jesus cumpriu o seu dever. Confiava no tempo e na mudança renovadora nossa. Será que estamos mudando, gente? Faz uma reflexão comigo.
nós estamos orando, nós estamos amando, nós estamos estudando, nós estamos buscando conhecimento, nós estamos praticando a caridade, onde, quando, como? Eu não sei, eu tenho que falar. Mas eu não vou ver o que a senhora faz. Eu tento, e muito. Vamos em frente. Em Jerusalém, havia, estamos bonito nesse texto, havia a festa da dedicação. Que gozado, essa festa eu não conhecia. Aí eu pesquisei. É uma festa que é realizada no dia 25 de dezembro, mais ou menos, lá fala Desleve. Ela é celebrada por 8 dias. É chamado também Festival das Luzes, em que eles comemoravam a reinauguração, olha como eram bem materialistas, a reinauguração do segundo templo de Jerusalém. Entende? Foi destruído o primeiro, só porque construiu o segundo, tinha e tem até hoje essa festa chamada da dedicação. E era inverno. Os largos, Jesus andou por lá, os largos alpendres do templo de Salomão, agora novo, acolhiam os peregrinos e fiéis que transitavam pelas dependências agradáveis, antes e depois dos ofícios e oferendas religiosas, porque estava cheio de dogmas. Espiritismo não tem dogma. Espiritismo só tem saber que vai usar o pensamento. E você pode orar, água fluidificada. Acabou. Acabou. Não inventa moda que não tem. Então, aqui nós vamos vendo assim, todo mundo caminhando ali. Ali, as opiniões comentavam os acontecimentos gerais, a censura contra Jesus era um abalo. As traições espiavam suas possíveis vítimas. Quer dizer, o templo, o sinédrio, não se cansava de perseguir a Boa Nova. Jesus passeava quando lhe interrogaram os intrigantes. É o que a gente já viu no Novo Testamento. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Cutucava Jesus. O mestre penetrou-os com os olhos, sabia o que eles queriam e respondeu amorosamente. Já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Ele está falando que ele e o Pai é o mesmo. E aí ele continua explicando para esses intrigantes. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Vocês não acreditam em mim, vocês querem materialidade, vocês querem outras coisas, que eu não tenho nada com isso. O meu reino não é desse mundo. Aí ele fala, Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as conheço e elas me seguem. Somos nós, graças a Deus. Dou-lhes a vida eterna, Jesus está prometendo, e nunca hão de perecer. Ninguém as
arrebatará da minha mão. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Só se você não quiser. Ninguém é tonto. Meu Pai, falou Jesus, é Deus não? Meu Pai, que mas dá, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quer dizer, quem segue Jesus, quem acredita em Deus, que é muito difícil, nós temos que reestudar isso, pronto, ninguém vai tirar. Ninguém. Nem o obsessor, nem o demônio, nem que seja, ninguém. Ele falando. Houve um silêncio. Oi, Alain, amor. Houve um silêncio com essa fala. O momento chegava. Não há maior demonstração, nem provas, por mais que queiram ignorá-las os homens, naquele instante. Os atos de Jesus o anunciavam, não somente as palavras. Entretanto, num espocar de cores no céu maravilhoso, proferiu as palavras que não mais deixarão dúvidas. Olha o que ele falou. Está em João, já vimos, vamos repetir, olha o que ele falou. Eu e o Pai somos um, porque ele é filho de Deus, ele foi designado para cuidar do planeta Terra desde a sua formação. Nós sabemos, entende? Eu e o Pai somos um. A gritaria e a fúria irromperam em reação, tentando calar Jesus a pedradas. Calcula, nós naquela época, como nós éramos tão pequenininhos, não? E não criam na coragem da verdade e detestavam a verdade. Eles não queriam saber. Eles queriam assim, um Jesus que dominasse os romanos, que pegasse a coroa material, bota na cabeça. Não era isso. A vida verdadeira é a espiritual. Nós estamos cansados de falar isso. Estamos de passagem. Então, está aqui. Não acreditavam na coragem da verdade. Detestavam isso. Já não a ignoravam e não podiam fugir-lhe à presença, que lhes fustigaria a consciência a partir de então. Porque quando você tem conhecimento da realidade, da verdade, e não realiza, você fica com a consciência pesada. Fica, claro, você não acolhe, como é que faz? Hã? E aí, a Amélia continua. Está identificado. Esta identificação não pode ser tomada como pessoas distintas, fundidas numa só, por verdadeira. Ambos são verdadeiros, Deus e Jesus. O Filho depende do Pai, que o nutre e o vigora. E nós dependemos dele. Nós dependemos de Jesus e de Deus, não? Aí vinha em nome do Pai, de Deus, à terra, para a unidade em amor em todas as criaturas. Não tem essa que eu não gosto muito da Valderez porque ela fala muito. Eu não gosto de fulano porque... Não tem essa. Você tem que amar. O Divaldo disse, eu amo. Quem não me ama, o problema é dele. Acabou? Acabou. E aí Jesus disse, com muito amor ainda, tenho-vos mostrado muitas obras boas em nome do meu Pai.
por qual dessas obras vocês me apedrejam? Não te apedrejamos, responderam, por alguma obra, mas pela blasfêmia. Porque, sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo? O que é isso? Porque Jesus estava encarnado. Eles não entendiam que era um espírito nobre, que era um espírito o mais perfeito. Não entendiam, não entendiam. Aí, pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis, blasfemas. Por quê? Eu sou filho de Deus? Eu sou. Ele confirmou, amores, ele confirmou. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas eu faço e não credes em mim. Crede nas obras, para que comeceis a acreditar que o Pai está em mim e eu estou nele. Porque tudo que ele fez, gente, ele olhava assim, Deus ajudava. Passava um barrinho aqui, curava o cego. Anda, o paralítico andava. Mas, gente, Jesus explicou. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E como Amélia termina, e como não havia entre os antagonistas a sinceridade que busca, senão a confusão que aturde. Ele, Jesus, os deixou e partiu para outro lado do Jordão. Em pleno inverno de Jerusalém e dos corações, a primavera de bênçãos para todo sempre. Era inverno, mas floriu tudo nos corações das pessoas que passaram a acreditar, como nós fazemos. Com esta mensagem, nós terminamos o quinto livro, Há Flores no Caminho. Lindo de viver, não é? Está todo grifado. E vamos começar a semana que vem este livro. Trigo de Deus. É ele, Trigo de Deus. O início, vou avisar já, tenho que ver o histórico, entendeu? Porque tem uma apresentação da Amélia. Amados, eu preciso me educar e falar em 1 hora só. Porque passou aqui, a internet me corta. Mas vamos, se der, se cortar, cortou. Vamos orar. Agradecemos a Deus. Vamos falar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, benfeitores espirituais, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por essa família maravilhosa, a nossa também. Obrigado, muito obrigado pelo lar. Obrigado por esses ensinamentos que naturalmente deverão mudar muitas vidas. Agora eu peço, Jesus de amor, vinde até nós, a
atende a cada solicitação de nossos irmãos da nossa família espiritual. Atende, enquanto eu oro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis errar, cair em tentação, nas amarras da materialidade. Livrai-nos da inveja, dos ciúmes, do preconceito, livrai-nos da mágoa, da tristeza, livrai-nos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, tanta coisa. Não, Jesus, livrai-nos, porque o Senhor pode. E juntos, nesse amor maravilhoso, podemos falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tenha uma boa noite, uma linda noite com Jesus. É uma excelente semana. Meu carinho, meu beijo. Na semana que vem, eu vou me policiar, viu? Quando eu vi que está faltando 2 minutos para as 9, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado, meus irmãos queridos aí de Jaú. Um abraço para vocês. Firmes, firmes e fortes. Fiquem com Deus. Marcos, lindo, fica com Deus. Rose, eu sou teimosa. Você viu que eu voltei. Não, nós temos que orar. Uma linda noite, amores. Fiquem com Deus. Como eu amo. Vocês não sabem, mas vocês me fortalecem. Entende? Quando eu estudo com vocês, eu estudo para mim. Eu sou a primeira a aprender isso daí. Hã? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um.